sou o Rodrigo Canosi, músico e produtor musical. E este é o nosso curso prático de violão para iniciantes. Você que tem vontade de aprender a tocar violão, você que tem curiosidade, nesse curso a gente vai aprender. E você que tem vontade de tocar na igreja também, é um curso bem prático, não tão teórico, mas voltado para você que quer tocar na igreja, quer começar um repertório. São músicas fáceis, com bastante variação de ritmo, bastante variação de técnicas, mas tudo de forma simplificada para você aí do outro lado aprender de forma eficaz. Bom, primeira coisa, qual que é a preocupação que a gente deve ter quando vai pegar um instrumento como esse? A postura correta. Então sempre as costas numa posição ereta, relaxado, numa cadeira bem confortável, que não seja muito alta e também não muito baixa. E aí sim a gente vai posicionar o violão. Eu procuro sempre colocá-lo aqui no meu joelho esquerdo. Aí é muito pessoal, tem pessoas que preferem tocar no joelho direito, tanto faz. No esquerdo eu considero que fica melhor para posicionar as mãos, tanto a mão direita quanto a mão esquerda. A primeira coisa que a gente deve se preocupar quando a gente está posicionado com o violão é a questão dos dedos. Então, por exemplo, o dedo da mão esquerda, ele tem que estar de forma que você consiga, com a ponta, essa parte macia do dedo, encostar na corda, de forma precisa. Outro detalhe que talvez você não esteja vendo aí, é que atrás do violão, aqui atrás, na frente dos outros dedos. Então a gente coloca ele como? Bem no centro do braço. Não muito para cima e também aqui embaixo, mas sempre procurar no centro, colocar o dedo. E aí sim, a gente consegue obter a fixação correta, porque a gente tem um contraperto lá atrás, que seria o polegar, na fixação das cordas. Outro detalhe seria as casas, ou seja, o local que a gente vai fixar esses dedos. Então observe aqui comigo que a gente tem esses pequenos blocos que são divididos por essas hastes metálicas, tá vendo? Então essas hastes são os trastes e o espaço entre elas são as casas. Então você vai fixar os seus dedos no espaço entre os trastes, ou seja, nas casas, bem no centro. Por que bem no centro? Porque se eu coloco, por exemplo, se eu fixo o dedo próximo do traste, o som não define, tá vendo? À medida que eu vou trazendo para o centro, olha, a gente consegue definir melhor o som. Então, agora a gente vai começar então o nosso exercício de digitação. O que é o exercício de digitação? É um exercício para você adquirir intimidade com o instrumento, como se ele fizesse parte do seu corpo, fosse um membro do seu corpo. Então, através desse exercício, você vai começar a acostumar com o tamanho do instrumento, com o tamanho das casas, com a densidade da madeira, com a estrutura do violão. E isso vai facilitar lá na frente, na hora de fazer os acordes, fazer as posições, que a gente vai abordar daqui a pouco mais nas aulas a seguir. Como funciona esse primeiro exercício de digitação? É como se fosse uma familiarização com o instrumento. Então o nosso foco principal agora é a mão esquerda. Veja só, temos aqui as casas, como citei anteriormente. Cada casa tem uma numeração que a gente costuma atribuir a ela. Então, por exemplo, a primeira casa, a segunda, a terceira e assim por diante. À medida que a gente vai se aproximando do corpo do instrumento, essa numeração vai aumentando. E na mão esquerda temos a numeração dos dedos. Indicador, médio, anelar e dedo mínimo. Porém, a gente vai usar numeração para esses dedos. Então, o indicador vai ser o 1 e assim por diante. 1, 2, 3 e 4. Então, nós iremos agora alinhar dedo 1 com a casa 1, dedo 2 com a casa 2, e dedo 3 com a 3 e 4 com a 4, respectivamente. Esse exercício aqui, ó. Ah, Rodrigo, mas como que você está fazendo com a mão direita? Bom, inicialmente você pode fazer tocando com o polegar mesmo. Pode ser palheta ou polegar. Como o nosso foco aqui nesse exercício não é a mão direita e somente a esquerda, então eu estou fazendo com o polegar e eu vou usá-lo em todas as cordas. Com esse movimento aqui, ó, sempre verticalmente de cima para baixo, olha só. Bem fácil, né?
Então você vai percorrer por enquanto na mesma corda, ou seja, na corda de número 6, porque a gente conta de baixo para cima, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa sexta corda, corda mais grave, com espessura mais grossa. A gente vai caminhar, ó, do dedo 1 até o 4. Procure observar se a sonoridade, se ela está boa, se está bem definida. Uma vez que você conseguiu sucesso na sonoridade, que ela está bem legal, não está trastejando, por exemplo, esse som aqui, ó, isso não pode acontecer. Aí sim você começa a avançar para as outras cordas, olha só que legal. Passo para debaixo. Bacana, né? Agora a gente vai aprender a voltar. Então toda ida tem sua volta. Passo para de cima. Pode fazer bem lentamente, sem pressa. Agora a gente vai fazer todo o trajeto, indo e voltando. Eu vou fazer numa velocidade não muito lenta, mas você pode fazer aí a velocidade que você achar mais confortável. Mais lento, um pouco mais rápido, se estiver muito devagar. E volta. Então este foi o nosso exercício de digitação, focado, no caso, para a mão esquerda. Agora a gente vai fazer o exercício de dedilhado, que é o quê? Foco principal para a nossa mão direita. O exercício de dedilhado, como que funciona? Vamos pensar o seguinte, temos as 6 cordas, o polegar ele é responsável por 3 cordas, que seriam o quê? As 3 últimas cordas. Se você chegar mais perto, você vai perceber que essas 3 últimas cordas, elas têm um acabamento diferenciado das outras 3 iniciais. Olha só, as 3 iniciais são de nylon e essas 3 finais, elas são com uma espécie de aço que recobre o nylon dessa forma espiral. Então, visualmente é isso que diferencia. E observe só que o polegar ele vai ser responsável por essas 3 cordas, então, supostamente de aço, que seriam de nylon na verdade, né? É só para diferenciar. Que a gente chama elas de bordão, essas 3, ou seja, os bordões. O que seria bordões? São as cordas responsáveis, quando você está tocando as posições, os acordes, para fazer a nota mais grave do acorde. Então, por exemplo, então o dedo 1 polegar ele fica responsável pelos 3 bordões. Os outros dedos também a gente pode numerá-los, o indicador como 2 e assim 3 e 4, são responsáveis cada um por sua corda. Então no caso, as 3 primeiras cordas, que são de nylon, a gente deixa o dedo 1 indicador na terceira, o 2 na segunda e o 3 na primeira. Tá, para não confundir essa numeração toda, vamos fazer o seguinte. O indicador na terceira, o médio na segunda e o anelar na primeira. Então agora a gente vai fazer alguns exercícios de dedilhado. Então a gente vai posicionar o polegar, não precisa de apertar nada aqui, só a mão direita, no primeiro bordão, ou seja, na sexta corda, e as outras cordas com os seus dedos respectivos
indicador, médio e anelar. As três primeiras aqui, ó. Então esta é a sequência. A primeira sequência que a gente vai fazer seria dedo 1, 2, 3 e 4. Então a gente vai fazer com que isso se torne um ciclo. O que seria um ciclo? Eu vou repetir essa sequência 1, 2, 3, 4, sem parar. Vai estar sempre retornando e refazendo. Então olha só, vem aqui comigo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Outro detalhe importante, sempre procure ferir a corda com a polpa do dedo, nunca com a unha, certo? Sempre com essa parte macia do dedo. Tá vendo que esse ciclo ele forma uma sensação de continuidade, de ritmo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Então é isso que você vai fazer. E aí surge N possibilidades de exercícios. Então vamos fazer uma variação aqui. A gente estava fazendo 1, 2, 3, 4. Vamos inverter agora. Vamos fazer 1, 4, 3, 2, 1. Vai ficar assim, ó. 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2. Faz aí junto comigo. Tá, vou dar uma dica de mais uma variação de dedilhado para a gente estar treinando junto aqui, ó. Agora a gente vai fazer duas cordas tocando ao mesmo tempo. Olha só que legal. Então eu vou tocar o dedo 1 no bordão, o indicador sozinho e agora os outros dois dedos, o médio e o anelar, ao mesmo tempo. Então olha só ouça. Quatro junto. Uma coisa interessante que você deve também prestar. Uma coisa interessante também que você deve ficar atento é a questão da sonoridade. Se deixe guiar pelos seus ouvidos. Lógico que a questão visual é muito importante, a questão do entendimento é também muito importante. Mas se deixe levar pela sua audição. Muitas vezes você está ali tentando fazer, tentando entender, e o seu ouvido já captou, entende? Já entendeu. Então se deixa levar pelaquela sensação. Opa, peraí, eu estou ouvindo isso, vou tentar fazer. Se deixe guiar pelos seus ouvidos. Que ajuda bastante. Muito bem. E agora eu vou fazer o último exercício aqui de variação do dedilhado. A gente vai, 3, 4 e volta. A gente vai e volta pelo mesmo caminho. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Olha só. 1, 2, 3, 4, 3, 2. 1, 2, 3, 4, 3, 2. Só para você ouvir agora. Vamos relembrar junto agora todas essas variações que a gente fez aqui do dedilhado. O primeiro foi 1, 2, 3, 4, essa repetição. O segundo foi 1, 4, 3, 2, 1. O terceiro, 1, 2, 3 e 4 juntos. E o último, ida e volta. 1, 2, 3, 4, 3, 2. Começa de novo.
Olha só, com esse simples exercício, olha o tanto de possibilidades de dedilhado que abre para você executar a sua canção. Sem contar que você pode também experimentar fazer, você mesmo criar, fazer suas criações de dedilhados, por que não? Bom, agora tem uma dica final para você, para a gente encerrar nossa aula de hoje. Qual que seria essa dica? A regularidade. Então, tudo que a gente aprendeu hoje, a digitação, os exercícios de digitação, os exercícios de dedilhado, o que você vai fazer? Procure estabelecer na sua agenda, no seu cotidiano, um horário fixo para você estudar. Pode ser pouquinha coisa, não precisa ser muito tempo não, vai depender da tua disponibilidade. Mas 10 minutos diários que sejam, execute esses exercícios, tanto para a mão esquerda quanto para a mão direita, com essa regularidade. Que seja 10 minutos diários. Lógico, se você tiver mais tempo, melhor. Quanto mais tempo, óbvio que fica melhor. Mas regularidade, que aí com certeza você vai perceber que você vai ficar mais familiarizado com o instrumento, tanto com a mão direita, aliás, essa aqui, mão direita, tanto com a mão esquerda. Beleza? A gente se vê na próxima aula.